entrevista que Divaldo Franco fez na 22ª Conferência Estadual Espírita em 2020, poucos dias antes de nós iniciarmos o lockdown por conta da pandemia, em que o então vice-presidente da Federação Espírita do Paraná, Adriano Lino Greca, uma entrevista, e essa entrevista está gravada no YouTube, até convidamos a todos que têm interesse que procurem, é a 22ª Conferência Estadual Espírita, ano de 2020. Tem essa entrevista na íntegra, são 52 minutos, mas são 52 minutos que a gente não vê passar. E durante essa entrevista, Divaldo vem nos contar um episódio que ocorreu com ele, lá na Mansão do Caminho, quando no dia 4 de abril do ano de 2004, ele recebe espiritualmente uma visita de um grupo de espíritos muçulmanos e judeus que estavam extremamente revoltados e que vieram visitá-lo para informar que a partir daquele dia eles iriam iniciar uma campanha para excluir ou para apagar o nome de Jesus da história. Porque aqueles que seguíamos Jesus fomos os responsáveis por muitos tormentos e muitas dores que aqueles espíritos haviam passado durante toda a história, desde os momentos da Inquisição, das cruzadas, das perseguições que esses povos seguiram ou sofreram por conta do comportamento equivocado daqueles que se diziam seguidores de Jesus. Na verdade, nunca foi de Jesus, ou nunca foi em nome de Jesus que nós fazíamos isso. Sempre foi em nome da nossa animosidade, da nossa condição ainda de espíritos primitivos que não conseguem visualizar as próprias condições negativas. Então transportamos para os outros as nossas necessidades, os nossos sofrimentos, a nossa culpa por estarmos sofrendo. Mas Divaldo, então, durante o diálogo que teve, ele pergunta, os espíritos fazem questão de dizer que perseguiriam especialmente os espíritos. E o Divaldo, no diálogo com eles, pergunta, mas por que os espíritos? E eles respondem, porque depois do advento do Espiritismo, Jesus renasceu. Mas ele pergunta, mas e a igreja principal, que surge desde o início dos tempos? Os espíritos que haviam estudado história dizem que a igreja, o cristianismo morreu como cristianismo, como a igreja de Jesus, no ano de 313, quando foi publicado o Edito de Milão, em que o imperador Constantino permite que as igrejas cristãs, então perseguidas até aquela época, passem a ter liberdade de culto. A partir daquele momento, a igreja cristã começa a transformar-se numa espécie de paganismo cristão, adquirindo muitas das características do Império Romano, muitas dos rituais, da ritualística do Império Romano, para que aqueles que não eram cristãos naquela época pudessem aderir à igreja nascente. E os espíritos dizem nessas palavras: a igreja deixou de ser de Cristo para ser de Roma. E continuam dizendo então que quando Kardec coloca que a mediunidade deve ser exercida cristamente, ele rotula o Espiritismo como uma doutrina cristã. E como foram os cristãos que perseguiam, eles iriam perseguir aqueles que seguiam a doutrina espírita. É claro que eles informaram que outras vertentes, outras pessoas
outros grupos também seriam perseguidos no seu trabalho, na tentativa de apagar o nome de Jesus da história. E nós vemos então, de um tempo para cá, a vulgaridade, o materialismo tomando conta, tomando proporções nunca antes vistas. Se nós formos analisar de alguns anos para cá, tudo está se polarizando no mundo. Antigamente tinha disputa de um lado e de outro, de uma condição e de outra, mas hoje são inimigos um do outro. Não existe mais aquela, se a gente pode dizer, uma disputa saudável. Hoje nós nos tornamos inimigos. Se a pessoa é da direita no setor político, ela é totalmente contra aquele que é esquerda. Se a pessoa é da esquerda, ela é totalmente contra da direita. Não importa o que a pessoa faça, e as famílias estão se dividindo por conta dessa condição. A vulgaridade que nós vemos nas músicas, nas letras das músicas, no cinema, na televisão, nas artes, tem tomado uma proporção muito grande, o que mostra que, de certa forma, essa atividade, essa tarefa que eles se submeteram, está sendo executada, e quando a gente assiste essas coisas, com algum êxito. Então, esse aviso que os Espíritos trouxeram, que Divaldo nos faz questão de compartilhar conosco, serve para reforçarmos a nossa responsabilidade de enveredarmos todos os esforços possíveis para que o nome de Jesus não seja apagado da história. Porque hoje, por exemplo, no Canadá, Jesus foi em alguns estados, em algumas províncias, algumas províncias, Jesus foi, eu vou dizer esse termo, rebaixado a uma condição de crença. Antes um país cristão, hoje Jesus já é uma crença. Já foi colocado no segundo patamar. Então as coisas começam a evoluir nesse sentido. E nós, que ainda estamos nessa condição de semi-despertos, temos a responsabilidade de manter o nome de Jesus ativo. Mas quem é Jesus? Nós já paramos para pensar quem é Jesus para cada um de nós? O que Jesus representa em nossas vidas? Será que nós pensamos em Jesus todos os dias? No dia 22 de fevereiro do ano de 1862, no Colégio de França, em Paris, o notável escritor, historiador e filósofo francês Joseph Ernest Renan, na aula inaugural do curso de hebraico, a que ele havia sido contratado para iniciar naquela entidade, durante o discurso em que fazia, ele teve a oportunidade de dizer que Jesus foi um homem incomparável. O que para nós seria hoje considerado um elogio, porque um homem incomparável hoje seria aquele que é capaz de fazer algumas coisas que a maior parte de nós não fazemos. Aquela época foi um escândalo, porque a partir do ano de 325 do Concílio de Nicéia, aqueles que coordenavam a Igreja Católica recém-nascida pronunciaram a sentença de que Jesus não poderia ser humano. Então, estabeleceram o caráter divino ao Mestre Jesus. Porque aquilo que ele fazia, ninguém mais poderia fazer. Então, ele não poderia ser humano. Esqueceram, porque ele próprio disse que aquilo que eu faço, tu podes fazer e muito mais. E ele tem a oportunidade em outro momento de dizer que nós, ou vós, sois deuses. Mas, a partir desse momento em que foi promulgada o caráter divino de Jesus, a Igreja
sentido de que ele não é mais um ser humano. E quando Ernest Renan pronuncia essa frase, que Jesus é um homem incomparável, ele faz cair por terra essa teoria que vinha desde o ano de 325. Desnecessário dizer que seu curso foi suspenso pelas autoridades do imperador Napoleão III e que ele acabou saindo naquele momento do Colégio de France, volta mais tarde, é convidado novamente, aí ele passa a ser diretor do colégio, mas naquele momento o curso foi encerrado. No ano seguinte, Ernest Renan lança aquele que seria a sua obra mais conhecida, A Vida de Jesus, resultado de mais de 20 anos de estudo, em que ele teve a oportunidade de estar, inclusive, nos locais onde, historicamente, o mestre esteve transitando. E aí ele publica essa obra, e muitas das obras de Ernest Renan têm caráter histórico-religioso. Mas ele traz essa informação de que Jesus é um homem incomparável. A questão é que a vinda do Mestre foi preparada, foi programada, porque na espiritualidade superior não existe o improviso. Tudo, absolutamente tudo que é feito, existe uma programação inicial. Não se pega nenhum espírito superior, principalmente uma comunidade de espíritos superiores, de surpresa, com algum fato ou alguma coisa que eles não esperavam, porque a programação é muito longa. Conversávamos com o Fábio Osmo Maia, que está aqui presente, a respeito da formação dessa casa aqui, porque os espíritos nos dizem que as casas espíritas, elas são formadas na espiritualidade muito antes de nascerem no campo material. E quando nós colocamos isso aqui, eles nos informam que, inclusive, antes daqueles que vão ser os fundadores nascerem, o que nos remete à fundação dessa casa, que talvez a época de Kardec ou anterior a Kardec mesmo. Então não existe improviso. E nesse livro, que a gente recomenda a leitura, A Caminho da Luz de Emmanuel, através da psicografia do nosso Chico, no início do capítulo 1, ele vai dizer assim, eu não marquei ali, mas eu notei aqui para que não perca. Rezam as tradições do mundo espiritual. Tradição é aquilo que se passa de uma pessoa a outra. Então, rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e de todas as atividades planetárias. Então, Emmanuel inicia o capítulo dizendo que tudo o que acontece nos sistemas planetários, no universo, é coordenado e regido por uma pleia de espíritos puros e eleitos pelo Senhor. Ou seja, existe uma comunidade que pensa e que produz aquilo que vai acontecer. E Emmanuel continua. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos na organização e na direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Vamos fazer nova pausa. Eles explicam então que desde o momento da formação da Terra, há 4,5 bilhões de anos até hoje, ou até foi escrito o livro, em 1938, salvo engano, essa comunidade se reuniu apenas em 2 momentos ao redor da Terra. E ele vai dizer na sequência. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria e missão do planeta. E a segunda, quando se decidia a vida do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. As 2 vezes que eles se reuniram, portanto, foram
ar, as palavras de Emmanuel, para formar o que hoje nós conhecemos como globo terrestre. E aí, desde aquele momento, indicando quais seriam os rumos, quais seriam os caminhos da evolução desse planeta, desde aquele primeiro momento. E num segundo momento, ele se reúne aqui para programar a vida de Jesus. Que os Espíritos nos reportam que deu-se aproximadamente 2000 anos antes da vinda dele, para que houvesse tempo suficiente para que ele pudesse alterar ou modificar aquela estrutura perispiritual dele para a grosseria desse mundo material em que nós nos encontramos. Então, apenas nesses dois momentos, essa comunidade se reuniu aqui nas proximidades da Terra. O Espírito São Luís, na Revista Espírita de fevereiro de 1868, também recomendando sempre a leitura da Revista Espírita, uma mensagem chamada Espíritos Marcados, ele vai dizer que existe uma classe de espíritos chamadas pelos próprios espíritos de espíritos messias, que são espíritos que atingiram a mais alto grau de pureza entre aqueles espíritos. São espíritos que estão numa condição tal que eles não erram mais, nem quando encarnados. Porque quando nós estamos no mundo espiritual, nós programamos uma série de coisas para fazer aqui na Terra, nos dedicamos a uma série de situações para que quando a gente chega aqui, a gente tenha êxito. E quando nós estamos imersos na matéria, a grosseria da matéria, os convites que o plano material nos oferece, muitas vezes nos desviam o caminho. E ele está dizendo aqui que esses espíritos, nem na condição de encarnados eram, o que nos coloca, ele vai dizer que Jesus era um deles, e ele vai então nos trazer a informação de que Jesus, em todos os seus atos aqui na Terra, jamais errou. Porque ele não é influenciado mais pela matéria. A matéria já não exerce nenhuma influência, nenhum controle na parte espiritual. Então Jesus não errou. Tudo o que ele trouxe para nós, por isso que ele diz que eu sou o caminho da verdade e da vida. Porque não há erro. Porque ele já está numa união tal com Deus que as leis divinas são transmitidas por Jesus no seu dia a dia. Já não há mais o erro. Então Jesus se encontra nessa condição. Desde aquele momento da reunião, em que os Espíritos programam a vida de Jesus, alguns Espíritos superiores descem ao orbe terrestre para que preparassem o caminho da vinda de Jesus. Para que quando Jesus chegasse aqui, já houvesse um mínimo de condições necessárias de conhecimento, de moral, a fim de que nós, seres humanos encarnados naquela época, tivéssemos pelo menos um aproveitamento razoável daqueles ensinos que Jesus trouxe. Então nós vemos emissários vindo de todo o planeta. Nós temos Buda, nós temos Confúcio, na Ásia, nós temos na Europa a figura de Platão, de Sócrates, de vários dos filósofos que vinham preparar a população mundial para aquele mestre que chegaria. Dentro das tradições judaico-cristãs, os profetas anunciavam a vinda de Jesus, preparando aquele povo, que era o povo escolhido, para que quando chegasse, ele tivesse condições. Então nós vamos ver Jeremias nos dizendo que o Salvador viria da tribo de Judá, que seria um descendente de Davi. Nós vemos Isaías narrando o nascimento através de uma virgem e trazendo-nos também a situação da morte dele, nos informando que nós não entenderíamos Jesus e nós o conduziríamos ao sacrifício. Nós temos Zacarias trazendo informações a respeito da vida do Mestre também e da segunda vinda. Quer dizer, dentro das tradições judaico-cristãs já havia toda uma programação, já havia todo um alerta e que nós simplesmente tampamos
os nossos ouvidos, fechamos os nossos olhos e preferimos seguir na nossa condição de animosidade, de primitivismo, trazendo toda aquela situação que nós já conhecemos da história. Desde o momento em que Jesus aparece, isso aí a gente vai ver em Zacarias, entrando em Jerusalém, montado no jumentinho. Tudo isso já havia sido programado, tudo isso já havia sido previsto, só nós não enxergamos. E é interessante nós analisarmos que o povo conhecia a Torá de trás para frente. Conhecia todos os mandamentos da Torá, principalmente aqueles que eram responsáveis pela condução do povo, que simplesmente não foram capazes de enxergar os sinais que haviam aparecido. Então ele vem numa manjedoura nos trazendo o conceito da simplicidade e da humildade. Ele, como rei, ou como governador espiritual do planeta, poderia ter escolhido qualquer lugar. Ele poderia ter vindo como um rei, como um imperador, e sem dúvida nenhuma seria o maior rei, o maior imperador que o planeta conheceu. Não há dúvidas quanto a isso. Mas ele vem na manjedoura, no local simples, para mostrar que a humildade, e isso ele vai trazer uma das suas bem-aventuranças, é a condição essencial para que nós recebamos ou possamos entrar no reino de Deus. E vem nos trazer o conceito também da vida futura. Porque nós vivíamos uma época em que os reis eram figuras divinas. As leis promulgadas por um rei, em geral, eram interpretadas como leis dos deuses. Então, tudo aquilo que um rei, um imperador, trazia como sua vontade, era a vontade de Deus. E Jesus vem nos mostrar todas essas diferenças. Vem a figura dos 3 reis magos, Belchior, Gaspar, Baltazar, que até pouco tempo atrás eram duvidadas pela história, mas hoje já se encontram fragmentos arqueológicos e inscrições que comprovam a vinda dessas entidades para receber Jesus. E como eu disse, ela foi cantada em todos os cantos da terra. Narra a história que o imperador chinês encaminha um dos seus emissários para receber Jesus. Só que ele chega no ano 47. Jesus já havia sido sacrificado. Mas para que a gente entenda que não é apenas naquele pedacinho restrito da terra que a vida de Jesus estava cantada, mas em outros lugares também. Na pergunta 625 do Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de modelo e guia? A resposta, todos já sabemos, a resposta nós encontramos hoje nos livros da tradução de Guilherme Ribeiro, é Jesus. Nas traduções iniciais é Vede Jesus. Porque parece uma resposta muito simples, nós vamos voltar à pergunta. Porque a pergunta de Kardec é uma pergunta extremamente inteligente. Ele pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra? Quem é o tipo mais perfeito? E ele vai dizer assim: para nos servir de modelo e de guia. O que é um modelo? Modelo é aquilo que nós copiamos. Eu copio o modelo de roupa, copio o modelo de casa, copio o modelo de sistema. Aqueles modelos que nos fazem bem ou que nós vemos que funciona. Então, eu copio, o modelo serve para nós copiarmos. Mas ele também é nosso guia. Guia é aquele que nos dirige, aquele que nos conduz, aquele que nos leva por caminhos que hoje nós não conhecemos. Algumas semanas atrás, alguém teve a oportunidade
oportunidade de falar aqui na palestra é exatamente isso. Eu vou numa cidade que eu não conheço e quero aproveitar melhor o passeio na questão de adquirir cultura a respeito daquela cidade, eu procuro um guia turístico que vai me levar para conhecer determinados locais para que eu possa ter condições de aprender mais a respeito daquela cidade. Jesus nos serve de guia para Deus. Através da sua vivência, porque Jesus simplesmente não falava as coisas, ele fazia as coisas. E nos mostrava o que nós podíamos fazer também. Então, por isso, por essas condições, ele é o nosso modelo e o nosso guia. Ele foi tão grande que ele não coube na história. Se nós pegarmos a criação dos meses aqui no calendário cristão, nós vamos ver que houve imperadores que tentaram manipular o calendário para que eles tivessem um prestígio maior. Nós vamos pegar Júlio César, vamos pegar o Augusto, que tiraram dias do mês de fevereiro para jogar no mês de julho, no mês de agosto, que eram os meses em que eles eram homenageados, a fim de que eles tivessem um pouquinho mais de prestígio. E aí aqueles que nascem no mês de fevereiro, ou que nascemos no mês de fevereiro, pode se dizer privilegiados, porque nós temos um número menor de pessoas, porque temos um número menor de dias. Brincadeira. Mas eles fizeram isso numa tentativa de se tornarem mais importantes. Jesus não fez nada disso. E transformou o nosso calendário em antes e depois dele. Ele não coube no calendário. Nós vamos pegar grandes imperadores e grandes reis que conquistaram vastíssimas terras aqui no planeta, e quando nós vamos estudar a história, nós vamos ver que o imperador tal viveu no ano X antes de Cristo, ou no ano Y depois de Cristo. Não importa quão grande foi a pessoa, a nossa referência é Jesus, antes e depois do nascimento de Jesus. Sem ter uma pedra para encostar a cabeça, ele foi capaz de transformar a história da humanidade, foi maior do que a própria história. E isso o Espírito São Luís nos narra, naquela condição dos Espíritos de Cis, que em geral eles mudam o calendário do planeta. Porque a presença desses Espíritos é tão significativa, é tão grande, é tão importante, que a própria história do planeta se transforma por conta da presença dessas pessoas. E Jesus então nos deixa um legado. Gandhi, que foi um dos grandes mensageiros da paz e que dispensa apresentações assim, ele disse que se nós perdêssemos todos os livros sacros da humanidade, e que só se salvasse o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Com uma grande capacidade de síntese desses espíritos, Jesus resumiu todos os ensinamentos em 8 frases. Que se nós estudássemos a fundo cada uma delas e aplicássemos em nossas vidas, nós transformaríamos a nossa vida para uma coisa melhor do que é hoje. E ele dizia assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque é deles o reino dos céus. Jesus diz pobres em espírito. A gente normalmente lê pobres em espírito, mas é pobres em espírito. O que são os pobres em espírito? São os humildes. São aquelas pessoas que reconhecem a superioridade moral, a superioridade divina de Deus. São aquelas pessoas que não combatem os ensinamentos religiosos simplesmente porque eu não acredito, porque o meu orgulho não permite. São aquelas pessoas que entendem que existe alguma coisa que controla todo o universo. Que o universo inteiro, que hoje tem em torno de 13 bilhões de anos, mas que, segundo a ciência, nos reporta em torno de 65 bilhões
bilhões de anos-luz de um lado ao outro, calculados hoje através dos nossos aparelhos telescópicos, em torno de 200 a 300 bilhões de galáxias. Aliás, o número que eu vi esses dias, 1 trilhão de galáxias, e cada uma delas contendo de 100 a 200 bilhões de estrelas, e cada estrela contendo um número incontável de corpos circulando ao seu redor. Tudo isso criado por Deus. E nós temos a dificuldade de imaginar alguém que tem um intelecto superior ao nosso de humanidade, nós seres humanos, capaz de gerir tudo isso através de leis perfeitas e imutáveis, porque são perfeitas, não se muda nada que seja perfeito. Aqueles de nós que aceitamos isso aí, já abrimos as portas para que tenhamos condições de entrar no reino dos céus. E ele continua: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas quem são os aflitos? Não somos todos nós os aflitos? Será que todos nós não estamos passando por dificuldades, por dores, por sofrimentos? Será que algum de nós pode dizer que eu estou passando a minha vida aqui na Terra em férias? Ou alguém tem algum problema? Ou será que só eu que sou privilegiado? Todos temos problemas. Mas será que são todos aqueles que sofrem bem-aventurados? Ou somente aqueles que sabem sofrer? O bem sofrer, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que aceitam o sofrimento, que aceitam as condições ruins que estão passando agora, como resultado de ações que talvez a gente não leve agora, mas que, se Deus permitiu que chegasse até nós, olha o cuidado colocado nessa condição, é porque nós temos condições de superar, nós temos condições de vencer, e é para o nosso melhoramento, já que nós colocamos a condição de Deus como um Pai de infinito amor. Se hoje nós, imperfeitos, como diz Jesus, se um filho pede um pão, nós não oferecemos uma pedra, quem diria a Deus, que é infinitamente bom e justo? Por que é que permite que nós passemos por situações mais desagradáveis, por situações difíceis? Para que nós aprendamos com elas, para que nós cresçamos e tenhamos condições de sair triunfantes. Porque cada vez que um problema aparece e nós saímos desse problema, nós saímos maiores. E quando o problema novamente aparecer, nós já temos a experiência desse anterior que nos facilitará a vencer o próximo que vem. Então, aqueles aflitos que serão consolados são aqueles que sabem sofrer, aqueles que não reclamam. E o esporte número 1 do brasileiro não é futebol, é reclamar. Ou falar mal dos outros, que não deixa de ser uma forma de reclamar. Quando eu falo mal dos outros, eu estou falando alguma coisa que eu não gosto da outra pessoa. E nós temos que tirar esse hábito de nós, para que nós possamos ser bem-aventurados. E continua: bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Os mansos são aqueles que já não usam mais da violência, da imposição, que já não procuram mais se sobrepor nas outras pessoas no sentido da força. Hoje passamos pelos momentos de transição planetária, que já iniciou uns 300 anos atrás, e que vai se prolongar por mais algum tempo. Jesus, na parábola do festim de bodas, tem a oportunidade de dizer que aqueles de nós que não estivermos vestindo a túnica nupcial, teremos as mãos e os pés atados, ou seja, não tem como a gente reagir, estamos amarrados, e serão lançados às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. O que é que Jesus estava nos dizendo? Que no momento da transição, se nós não estivermos vestindo a túnica nupcial, ou seja, se nós não estivermos em condições de estar presentes a uma boda,
que é a história lá, se nós não tivermos em condições de aceitar algumas coisas, de não usarmos mais a violência, não nos impormos mais pela força, se nós não estivermos nessa condição, nós seremos lançados às trevas exteriores. Vamos para planetas inferiores à Terra, como aconteceu, conforme volta aqui nesse livro, O Caminho da Luz, no Emmanuel, com os espíritos que viviam na constelação de Capela, numa das estrelas da constelação de Capela, e que, aliás, na estrela de Capela, a constelação Cocheiro, em que eles foram, um daqueles mundos passaram por um momento igual ao nosso, e aqueles espíritos que não estavam em condições de permanecer no planeta porque atrapalhariam o desenvolvimento do planeta, foram cambiados, foram alterados, mudados para mundos inferiores, e nós recebemos uma leva muito grande de alguns bilhões desses espíritos aqui na Terra. E aí a gente vê um salto da evolução tecnológica na Terra a partir da chegada deles, porque eles já tinham conhecimento. Imagine nós hoje, nessa condição que nos encontramos, saímos daqui para um planeta que vive no mundo, na idade da Pedra. Nós temos conhecimento a oferecer e auxiliamos o planeta a crescer, mas vamos ter prantos e ranger. Nós não temos mais chuveiro elétrico, nós não temos mais água quente para tomar banho, não temos uma cama para deitarmos, vamos ter que nos adaptar àquela condição primitiva. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A verdade, a justiça começa a aparecer. E aqueles que hoje sentem falta disso, quem de nós não sente? Nós vivemos hoje num planeta em que o desamor está presente e comandando o planeta. Então todos nós sentimos a falta da justiça, temos sede e fome de justiça. E ele vai dizer assim, que nós seremos saciados. Essa fome e essa sede de justiça desaparecerão, porque nós veremos a justiça sendo aplicada. Mas é claro que eu quero ver a justiça sendo aplicada no outro, porque o outro quer, mas vai ser aplicada em mim. Quando eu deixar de gerar condições para o meu próprio sofrimento, eu verei essa justiça sendo aplicada em mim. Porque ninguém vai sofrer o que ele não precisa. Então, se eu não gero motivos, se eu não lanço sementes negativas para que eu vá colher depois, lance sementes positivas, o que é que eu vou colher? As coisas positivas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Aqueles de nós que temos condições de praticar a caridade, que temos condições de oferecer o perdão, que temos condições de fazer o bem, conforme a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do próximo e o perdão das ofensas. Quando nós tivermos essas condições de sermos misericordiosos dessa forma, nós também obteremos misericórdia. Nós não fazemos esse acordo com Deus quando estamos fazendo a prece? Perdoai as minhas ofensas, assim como perdoo as ofensas dos outros? Vamos cumprir essa nossa parte do acordo. Eu estou pedindo que Deus me perdoe. E estou dizendo que eu vou fazer o perdão. Mas o que é que nós fazemos? Talvez devesse ser o contrário. Talvez ele devesse dizer assim: eu perdoo as ofensas dos outros, mas eu quero o perdão das minhas. Porque daí primeiro tem que fazer a nossa parte. A gente pede que Deus faça a parte dele e esquecemos a nossa. Então vamos oferecer misericórdia aos outros, a compaixão, a indulgência, no sentido de entender que todos nós somos diferentes e temos o direito de ser diferentes, que todos nós pensamos de forma diversa dos outros e temos o direito, mas assim como nós temos o direito, eles também têm. Eles têm o direito de pensar diferente de nós, eles têm o direito de agir diferente de nós, de escolher time de futebol diferente do nosso, sem que a gente necessariamente entre em briga por conta disso. É a indulgência, é a
sermos indulgentes com a imperfeição dos outros. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quando é que nós vamos ver Deus quando desencarnarmos? Sim, se nós formos espíritos puros. Porque enquanto nós não chegarmos à condição de espírito puro, nós não temos condições de ver Deus. Hoje nós não compreendemos Deus. Não temos condições de compreender Deus. Porque quando alguém diz que Deus é infinito, a gente pensa uma coisa grande. Mas infinito não é grande, é muito grande. Quando a gente diz que Deus é eterno, nós pensamos em 2, 3, 5 mil anos. Mas a eternidade, ela não tem um momento de início e não tem um momento de fim. Isso foge ao nosso raciocínio pequeno de hoje. Então, quando nós formos espíritos puros, nós temos condições de ver Deus, assim como Jesus já o tem. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, muito semelhante com os mansos, mas os pacíficos não são apenas aqueles que não agem com violência. Os pacíficos são aqueles que promovem a paz. É um passo adiante. Porque uma coisa é eu parar, ser passivo diante de certas situações, sofrer tranquilamente aquilo que eu estou passando, sem que eu levante a violência contra as pessoas. Outra coisa é eu promover a paz. Eu ser pacífico. Eu pôr o meu nome, a minha cara, para levar tapas, como o Dante fez, como o Divaldo faz, porque o Divaldo é um dos embaixadores da paz da ONU, como tantos outros no mundo fazem, expondo a própria vida, muitas vezes, para que a paz seja promovida. E volto do Gandhi, porque ele foi capaz de vencer aquele que foi o maior império que o planeta conheceu. Durante o auge do Império Britânico, o sol nunca se punha no Império Britânico, porque todos os locais do mundo, todos os fusos horários do mundo tinham um pedacinho de terra britânica. E eles, sem levantar a mão, através da campanha da não violência, conseguiu fazer com que a Índia e o Paquistão se tornassem países independentes. Entendeu perfeitamente o que é ser pacífico. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Uma segunda condição para o reino dos céus: sermos perseguidos pela justiça. Não é justiça terrena, é justiça divina. Eu defendo os ideais do cristianismo, eu defendo os ideais de Jesus, e por conta disso eu sou perseguido. Nós não vimos isso nos primeiros 300 anos, em que aqueles que se diziam cristãos e que agiam como cristãos eram lançados às arenas para serem devorados pelas feras ou mortos pelos guerreiros, pelos gladiadores. Mas de hoje não temos mais as arenas, então nós não temos mais condição de ser perseguidos. Nós vemos isso em todos os ramos. Aqueles que procuram defender o bem são sempre atacados. Mas vamos continuar defendendo o bem mesmo sendo atacados. Porque aí nós estamos garantindo, ou pelo menos tentando abrir a portazinha do reino dos céus para que nós possamos entrar. Mesmo dentro do movimento espírita nós assistimos essas coisas, em que um grupo de pessoas procura fazer com que a doutrina seja aplicada conforme Kardec nos ensinou, e outro grupo vem com as ideias inovadoras, que vem com as coisas mirabolantes, porque atrai público, e por isso e por aquilo, mas que são totalmente antidoutrinários. E aí perseguem aqueles que querem defender, dizendo inclusive que são muito engessados naquilo lá que trazem, são muito conservadores. Nós temos que ser conservadores dentro da questão doutrinária, sim. E aí, esses que são perseguidos estão tendo a oportunidade de abrir as portas do reino dos céus para si mesmos. Então, quando nós vemos esse resumo que Jesus traz através das bem-aventuranças, nós entendemos que aqueles que verdadeiramente levantam a bandeira em nome de Jesus são aqueles que espalham e que promovem o amor. Não são mais aqueles que, com uma espada na mão, como nós fizemos no tempo das cruzadas,
eliminávamos aqueles que não eram seguidores de Jesus. E aí produzimos todos esses episódios trágicos que nós acompanhamos e que culminaram nessa situação de guerra, dessa declaração de guerra desses espíritos contra Jesus. E na verdade essa guerra dele não é nem contra Jesus, nem contra nós, é contra eles mesmos, porque precisarem superar algumas coisas. Mas nós temos a responsabilidade, sim, por conta daquilo que fizemos em outros momentos, quando ainda éramos mais fanatizados, quando ainda éramos mais espíritos mais entorpecidos. E se hoje nós temos a oportunidade de mudar, vamos mudar. E aí Jesus nos traz a situação do espiritismo. Porque ele nos prometeu, que nenhuma das ovelhas que o Pai confiar a ele seriam perdidas. E aí ele diz no momento, no dia anterior, em que ele anuncia a sua despedida, e que os apóstolos estavam desesperados, e perguntam, mas se tu fores, quem vai ficar conosco? Ficaremos órfãos? E Jesus diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em seu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo aquilo que tenho dito. Ele diz: vocês não vão ficar sozinhos. Mas ele diz para nós que nós devemos guardar os mandamentos dele. O que nós fazemos com os mandamentos dele? Colocamos no bolso, está guardado. Colocamos na gaveta, está guardado. Guardar os mandamentos de Jesus é vivenciar os ensinamentos de Jesus. E ele sabia que não seria tão rápido. Ele diz que enviaria um outro Consolador. Ele diz que ele voltaria pessoalmente na condição. Ele retornou através de uma pleia de espíritos que ele comandava, nos trazendo no dia 18 de abril de 1857 a publicação do Livro dos Espíritos, em que o Consolador prometido por Jesus retorna, volta, e aí os Espíritos dizem: quando o Espiritismo surgiu, Cristo renasceu. Então eles começaram a nos combater. Mas Jesus já disse para nós que ele não ia nos deixar no desamparo e que nós nos mantivéssemos seguros da questão de seguir os ensinamentos. Porque ele mandaria um outro Consolador. E ele veio, mas ele diz assim: para vos ensinar todas as coisas, o que significa que Jesus não nos ensinou tudo. E é natural. Eu pergunto para vocês: que escola começa a ensinar, por exemplo, cálculo diferencial integral para os alunos que estão recém-entrados na escola, no ensino infantil, que não sabem nem falar, que não conseguem escrever, não tem coordenação para escrever um número, e a escola já está ensinando cálculo diferencial integral? Não tem condição. Muitos de nós vamos sair da universidade sem sequer ter ideia do que seja o cálculo diferencial integral. E Jesus sabia disso. Então ele diz assim: eu ensinei aquilo que vocês podem aguentar, porque outras coisas vocês não podem aguentar. E quando vocês estiverem mais maduros, quando vocês estiverem um pouquinho melhores, nós temos condições de repassar algumas coisas. Então ele disse que não ensinou tudo. E ele vai dizer mais uma coisa: e fazer com que vocês recordem tudo aquilo que eu tenho ensinado. O que ele diz? Que nós íamos esquecer. Jesus enxergava milênios à sua frente. Não estava enxergando como nós que temos essa visão míope. Por que eu estou sofrendo? E a minha visão é aqui. Se estiver aqui, eu já me enxergo. E Jesus enxergava milênios à sua frente. Ele nunca nos viu como espíritos impuros, como espíritos malvados, como espíritos malévolos.
Ele sempre nos viu como espíritos puros lá na frente. Porque ele já passou por isso. Ele já vivenciou tudo aquilo que nós passamos. Talvez tenha escolhido um caminho mais rápido, no sentido de, desde o início, ter seguido ou ter dado preferência a seguir o caminho do bem. Mas ele está lá, 4,5 bilhões de anos, ele já é um espírito puro e veio aqui nos ensinar o seu Evangelho. Mas já sabendo que nós não perderemos tudo e que nós esqueceremos muitas coisas. Então, ele traz a doutrina espírita para novamente abrir os nossos olhos para muitas coisas que nós havíamos fechado e trazer coisas novas que nós sequer imaginávamos. Abrindo todo o horizonte, aí ele diz: a verdade vos libertará. Nos libertar de nós mesmos, da nossa ignorância, da nossa maldade, daquilo que fazemos errado, porque não temos mais o direito, então, a partir do momento que nós conhecemos o direito de errar. Por isso que a gente gosta, muitas vezes, de dizer assim: deixa eu ficar um pouquinho mais na minha ignorância, porque a ignorância é uma felicidade. Quando eu erro sem saber que errei, não deixa de ser punido, porque eu errei. Mas quando eu erro sabendo que estou fazendo a coisa errada, a punição é maior, porque eu já não tenho mais o direito de errar. Eu já sei que estou fazendo errado. E por que eu erro? Porque existem dois sentimentos em nós que ainda falam muito alto: egoísmo e orgulho. Esses sentimentos gritam ainda aos nossos ouvidos. Talvez gritem mais baixo do que gritavam um tempo atrás. Mas ainda, muitos deles, muitos momentos da nossa vida, são eles que nos comandam, são eles que nos dirigem, porque nós estamos ainda muito mais próximos do início do que do término da caminhada. Então, mantenhamos a luz do Evangelho na nossa vivência. Porque ser cristão não é conhecer as leis do Evangelho. Não é simplesmente saber de cor como os fariseus sabiam. Ser cristão é vivenciar o Evangelho, é viver. O nome de Jesus, então, não deve desaparecer da terra, não porque nós vamos deixar a palavra Jesus escrita em algum lugar, porque nós vamos vivenciar o Evangelho de Jesus. Nós seremos cartas vivas do Evangelho, nós seremos exemplos como Jesus foi. E aí, nunca mais esse nome vai se apagar. Mas vai depender de nós, do nosso esforço. Quem é que vai se sair melhor com isso? Nós mesmos. O maior beneficiado serei eu, quando estiver atingindo essa condição de seguir o Evangelho de Jesus. Porque ser cristão, ser espírita, é ser cristão. E ser cristão é ser diferente. Todos nós aqui tivemos uma mãe, e algumas são mães. No Manual das Mães, na primeira página, escrito bem grandão, tem uma frase que diz assim: usai sem moderação. Eu chego para minha mãe e digo: mãe, eu quero ir para fulano em tal lugar. Ou mãe, eu quero fazer tal coisa. Ela diz: não, você não vai. Mas mãe, todo mundo vai. E o que é que a mãe responde? Todos nós temos mãe, já ouvimos isso aí. O que é que a mãe responde? Você não é todo mundo. Ser cristão, ou ser espírita, não é ser todo mundo. É ser diferente. Hoje, no planeta Terra, é ser diferente. Lá na frente, quando o planeta já for um planeta de regeneração, ou subir para um mundo elevado, um mundo feliz, um mundo ditoso, na classificação de Kardec, vai ser a conduta normal de cada um de nós. Mas hoje, ser cristão é ser diferente. E é o convite que nós recebemos, sermos diferentes, para que ninguém diga, ninguém possa dizer, ou que as pessoas digam: você não é todo mundo, você é diferente. Nós fazemos isso, fazemos aquilo, nos perturbamos em tal coisa, e você não vai, muito embora esteja conosco, você não cai nessas armadilhas, porque eu sou diferente, porque eu sou espírita, porque eu sou cristão. É isso que nós temos que nos esforçar, porque a grande vantagem é para nós mesmos.
Então, que o nome de Jesus brilhe cada vez mais nos nossos passos, porque nós estamos prontos para a mudança. É uma mudança que leva tempo, não é rápida. Se fosse assim, é uma beleza. Daí, na hora que eu estiver morrendo, eu viro cristão, daí que eu vou para o céu, não vou mais para o inferno. Não, e todo o resto que eu fiz, é hoje que eu construo onde eu estarei amanhã. É hoje que eu traço o caminho que eu vou tracejar na frente. Se eu vou colocar espinhos, se eu quero semear espinhos e dores, é hoje que eu estou fazendo. E seguir o Evangelho de Jesus é justamente eu tirar esses espinhos, essas pedras, pavimentar o caminho que eu vou transitar com flores, com beleza, com facilidades. Facilidades sim, no sentido de que eu não vou mais tropeçar, e nem me arranhar, e nem me cutucar, e nem cair numa pedra. É isso que Jesus veio nos ensinar. Então nós não deixemos em hipótese nenhuma as lições do Mestre incomparável Jesus. Porque Jesus está sempre conosco. O que acontece é que muitas vezes nós nos afastamos dele. Nós saímos de perto de Jesus. Nós deixamos ele, mas ele está aqui. No momento em que nós decidimos voltar, e ele sai do nosso lado. Então é imprescindível que nós estejamos com ele. Desejamos a todos muita paz e que Jesus esteja em nossos corações, não apenas uma palavra, mas que nós sejamos verdadeiramente discípulos de Jesus. Agradecemos ao Vinícius por ter aquecido o nosso convite e também pela mensagem que nos trouxe na manhã de hoje. Convidamos a todos para a palestra do próximo domingo, estará a cargo do nosso companheiro Vicente Moreira Kelly, trabalhador aqui da casa, onde já exerceu a presidência aqui também. Então fica o nosso convite para o próximo domingo. Nós informamos também que a nossa livraria estará aberta agora, logo após as nossas atividades aqui. O Hans e a Sheila estarão lá à disposição para aqueles que desejarem ver uma obra espírita ou ver também os trabalhos do grupo de costura popular da sexta. Encerrando nossa reunião da manhã de hoje, vamos fazer a nossa prece, o nosso agradecimento a Deus e a Jesus pela oportunidade que nos concedeu nesta manhã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Um bom domingo.